Pronto? Podemos dar início, então, ao nosso sexto encontro aqui no Instituto Vida Mônica Marché. Hoje vamos falar do eros sacro arcaico ao pretenso erotismo da hipermodernidade, uma catástrofe consumista, né? Pois é um tema que a mim é muito caro e fala de uma transformação muito grande que tivemos ao longo dos últimos séculos sobre o que é o eros, que na antiguidade era definido como algo sagrado e acabou se tornando algo próximo do maldito na modernidade, né? Erótico, já fala em coisas proibidas, coisas condenáveis e assim por diante. Olha só, né? E, na verdade, nós vemos isto como uma hipermodernidade erótica. Será que ela é aquilo que foi antigamente mesmo? Será que o que nós concebemos, por exemplo, em Platão, que fala do eros vulgar contra o eros sagrado, já no quinto século, quarto século antes de Cristo, será que eles já não refletiam sobre essa questão do eros, que, por exemplo, já naquela época, quarto século antes de Cristo, eles já conheciam a obra de Hesíodo, que era no mínimo 4 séculos mais antiga, onde ele fala da criação, o grande Hesíodo, e ele classifica a criação como eros, princípio motor cósmico. Que coisa incrível, né? Eros, princípio motor cósmico, por quê? Diz Hesíodo que é aquilo que une os astros e das galáxias até os vermes. Interessante, né? Uma concepção muito próxima do que Einstein irá chamar mais tarde da teoria da gravitação, que tudo atrai. Ora, é a mesma coisa. Eros é o que tudo atrai. Que interessante isso, né? Tudo é movido pela atração. Eu fiquei refletindo sobre essa questão e comparei com o que atrai na modernidade. Que energia erótica nós temos na modernidade que atrai realmente? Atrai os sexos, por exemplo, ainda hoje, sem dúvida. Atrai, mas de um modo bastante diverso, né? Hoje, nós temos uma dificuldade em manter as atrações. Vocês já repararam sobre isso? Já pensaram? Interessante, né? As coisas hoje estão mais rápidas, né? Começam, duram pouco e vão embora. Festa. A conta chega, né? Enquanto que a concepção hesiódica é de que a atração constrói algo, se não eterno, próximo do eterno. Os planetas são atraídos pelo Sol, por exemplo, nosso sistema solar, há bilhões de anos. E agora nós vamos comparar com uma atração nossa que dura minutos. Amizade colorida, por exemplo, é o tipo de atração imediata, né? Começa e dura instantes. Ou seja, é algo como uma eternidade que dura minutos, né? Tudo ficou muito, como o grande pensador recentemente falecido, Rosebaum, se não me engano, ele falava da modernidade líquida. Tudo é líquido, tudo dura pouco e se desfaz rapidamente. Contatos imediatos do terceiro grau. Lembram disso? Um filme que fez muito sucesso na década de 70, começo da década de 70, que falava justamente isso. A gente busca muito atrações fora, mas aqui dentro de nós, próximo de nós, atrações nada. É um consumismo, né? A gente gosta, usa e joga fora. A eternidade me parece que foi reduzida a minutos. Tudo é muito pouco. Essa hipermodernidade não parece tão moderna assim. Aliás, gosto de uma tirinha
a Mafalda, que pergunta assim, eu não sei se a vida moderna tem mais de moderna do que de vida hoje. Tudo muito moderno, muito pouco vivo, né? Se consome rapidamente. A prova disso é as chamadas doenças da modernidade. Ansiedade. Nós vivemos um período, antigamente nós tínhamos o período, como é que chamava? O período da de ferro, o período homolítico, etc. E agora nós temos o período ansiolítico. Essa é a idade nossa, a idade ansiolítica, né? É possível. Todo mundo está em ansiedade crônica. Antes, nós tínhamos coisas mais divertidas, né? A gente brincava, a gente tá com a macaca, tá de Chico, a gente brincava, né? Com períodos, assim, de pessoas, das moças, né? Outro que está muito nervoso, diziam, ei, tá com o diabo no corpo, e outras gírias. Agora não. Agora a ansiedade reduz tudo ao instante. Tudo é contraste imediato terceiro grau, tudo é instantâneo, tudo é rápido. Nada dura. E a prova disso é uma forma que nós conhecemos tão bem, né? Esse dia que Einstein termina já chegou. Imaginem vocês como ele era genial. Einstein previu isso acho que vai dar 80, 90 anos atrás. Ele não sabia da existência desses celulares, dessas coisas, mas ele falava que, na verdade, eu temo o dia que a tecnologia ultrapassar a interatividade humana. O mundo terá uma geração de idiotas. Humberto Eco parafraseou ele. Ele disse muito bem, a internet trouxe à tona um bando de idiotas. E nos faz gente que não tem o que fazer da vida, que não sabe o que dizer, pega e fala tudo que pensa na internet. A internet tem coisas geniais, indiscutivelmente, mas uma imensa maioria é de gente vazia, né? Vide essas redes sociais, né? Vide essas salas que se conversa bobagem sobre bobagem, meu Deus do céu. Aqui temos algumas imagens interessantes, né? Este é o normal patológico do século XXI. Gente que não sabe mais o celular. Antes, as mães brigavam porque a gente passava o dia na rua e não queria ir para casa, né? Agora as mães brigam para que a criançada vá para a rua, porque não sai de casa. Fica grudado num celular com coisas vazias completamente. Elas têm medo de encarar as pessoas ao vivo. Tudo tem que ser via celular. Tem que ser via Photoshop. O indivíduo cria uma imagem de si que não tem nada a ver com a realidade, depois não tem coragem de encarar pessoas. A verdade é que nesse mundo do século XXI, não temos, o que temos verdadeiramente hipermoderno são doenças que não existiam antes, não é que foram descobertas. É a criação. Esqueci de colocar aqui o Covid, que é a outra maldição da modernidade, né? Encaramos aqui a AIDS, que não tem mais que 50 anos, e as alergias, então. Nós estamos frente a frente a uma série de alergias desconhecidas da história da humanidade. Não é que elas não existiam antes e descobrimos, não, elas não existiam. Nós tivemos recentemente um simpósio, uns 10 anos, acho já, nas clínicas, no Instituto Emílio Ribas, que é o Instituto de Infectologia, onde o nosso grande diretor lá nos colocou, não é que nós descobrimos, não há registro da história da humanidade dessas alergias que hoje dominam, são as doenças do nome toques, as doenças de pele, que viraram, assim, uma modernidade impressionante, né? A todo instante agora temos novas alergias de toque, de contato.
Isso traz o nosso narcisismo, né? Que é exatamente aquilo que não suporta contatos. Bem, e as doenças autoimunes, então? Você sabe o que é uma doença autoimune? É uma doença onde o próprio indivíduo destrói as suas defesas. Eu trabalho nesse departamento, neuropatologia muscular, trabalho com doenças autoimunes. As mais conhecidas de vocês são lúpus, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, doenças típicas e doenças miopáticas. Miopáticas, doenças musculares e neurológicas. São doenças que atingem a musculatura em geral. A neurologia, quer dizer, o sistema nervoso que atua com a musculatura e cria movimentos de paralisia progressiva do indivíduo. Perde forças de andar, não fica paralítico, não é que veio paralisia, veio um vírus, uma bactéria específica, né? Como é o caso da poliomielite, né? Não. Como é o caso da AIDS, que nós temos um vírus específico que atinge o organismo e acaba com as defesas. Não, não tem defesas. É uma autodestruição causada pelo próprio organismo. Não é incrível isso? Então, isso tudo tem um resultado, tem uma origem. A maneira de viver, ou modo vivendi, como dizemos em latim, da modernidade, é uma maneira doente de viver. Esta é a conclusão que nós chegamos. É ela a principal causa dessas doenças antes inexistentes. Bom, a alergia é mais fácil de entender, né? Nós vivemos num mundo absolutamente poluído, do ponto de vista físico mesmo, né? E as poluições causam doenças respiratórias antes inexistentes, é óbvio. A maneira de viver nossa é muito poluída, não só agora de fumaça de CO2, a maneira de viver das relações humanas, a maneira de viver onde nós criamos uma dificuldade de contato de relações. Não é interessante, né? O próprio Mia Couto, esse grande escritor angolano, colocou bem. Nunca tivemos equipamentos de comunicação tão potentes e eficazes como hoje, né? O smartphone é um exemplo, você fala com o mundo inteiro num instante, mas nunca nos encontramos tão pouco. Nunca nos isolamos tanto. Para que serve, então? Ou, como ele diz ironicamente, a internet veio aproximar as pessoas que estão longe e afastar as pessoas que estão perto. Então, esse é um aspecto que nos chama a atenção dessa hipermodernidade, que não tem lá muito tanto de hipermoderno, me parece. O paradoxo do nosso tempo, do grande George Carlin, sobre Eros e hedonismo. A diferença de Eros com hedonismo era assim colocada na antiguidade. O Eros é uma forma de atração que busca relações com os outros. O hedonismo é uma forma de atração que busca a si mesmo. É um fim em si mesmo. Vulgo narcisismo, né? O narcisista, por excelência, é definido na psicopatologia como um indivíduo que não é nem hétero nem homo. Ele não é nem auto, ele é apenas autossexual. Ele só tem prazer em si mesmo. Algo tipo como um masturbador crônico, vai. Que é muito mais frequente do que vocês imaginam, que não tem interesse em relações. E quando tem uma relação, é apenas para usar o outro para um prazer próprio. Pouco se lixa com o outro. Que triste. É muito mais comum do que você imagina, tá? Os indivíduos que sofrem de ejaculação precoce, por exemplo, né? Ele que atinge o seu prazer. Agora, falando de homem, no caso, a mulher está pouco se lixando com ela. Pronto, eu já atingi o meu prazer, ela foi apenas uma
um depósito dos meus produtos sexuais. Simples assim, né? Não é que essa forma psicopatológica não atinge só os homens, atinge as mulheres também. Há mulheres que são ninfomaníacas, querem só utilizar o homem para ter o seu prazer. Há vários pacientes que eu já tive que são dessa área e dizem, bom, eu usei ele e acabou. Para mim, pouco me interessa o resto. O nosso grande Caetano Veloso fez uma música brilhante sobre isso. Você conhece a letra de Tigresa? Ela diz tudo. Só podia ser o gênio, esses gênios da Bahia, né? Esse Gilberto Gil, Caetano, para comporem letras tão espetaculares a respeito também desse. Esse é o contraponto. Tem ninguém é santo aqui. Ou como dizia um mestre meu, não se engane, gente. Tem homens maravilhosos e mulheres maravilhosas. Tem homens medíocres e também mulheres medíocres. Tem homem que não presta e também tem mulher que não presta. Não adianta a gente vir com ilusões sobre isso. Não é o genital que faz a diferença, é a cabeça aqui em cima, é a cabeça daqui que faz a diferença. Tá? Então, nós estamos, infelizmente, numa era onde o hedonismo predomina. Essa é a tal da hipermodernidade, esse é o eros moderno. Quero o meu prazer, o outro que se dane. É bem assim. Amizade colorida, contato imediato terceiro grau, sabe como é que é? Usa e joga fora. Esse é o hipermoderno. Relações estáveis e duradouras viraram coisas raras na modernidade. Pessoas que querem manter relações estáveis, graças a Deus ainda existem, mas estão cada vez menos frequentes. Então, por isso o George Carlin, que foi um grande pensador americano, disse, esse é o paradoxo do nosso tempo. A era dos empregos, vários divórcios, casas chiques, mas os lares estão despedaçados. Alguém se lembra daquela obra-prima do cinema americano, Beleza Americana? Diz tudo. Obra-prima do desencontro da condição humana, né? Lares despedaçados, é lá que a gente vê. Na tal civilização mais avançada do mundo, os lares estão mais despedaçados do que nunca. Não que o Brasil seja exceção, mas o Brasil não é a única realidade, a realidade é universal, é internacional, em bom português. Era de viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis. Esse é um outro ponto fundamental que nos faz lembrar da inteligência artificial. Existe algum resquício de ética na inteligência artificial? Zero. É maior eficiência em obter resultados, capaz de superar, inclusive, a inteligência humana, a inteligência lógica, obviamente, porque a real inteligência humana não é meramente lógica nem racional, e muito menos computador de um zero. Não existe nada disso. Ao mesmo tempo que ela é uma grande inteligência artificial, só no sentido lógico, ela nos mostra o seu contraponto, que é a burrice artificial total. Onde a condição humana, onde o humano, onde o sentimento, onde a ética e os valores, nota absolutamente zero, como se isso não importasse. Eu nunca vi a construção de um robô que tivesse sensibilidade, que tivesse humanidade, o menor resquício de humanidade. Simples assim. E fala, inteligência artificial, fala, estupidez artificial. Isso sim, para onde nós estamos caminhando com isso. Se já tínhamos problemas antes da inteligência artificial, da realidade humana, das empresas, em qualquer lugar, da valorização à vida, afinal de contas, a civilização serve para isso. Para tornar a condição da vida e da dignidade humana mais poderosa, mais importante. Não, isso pouco interessa. Dane-se humana, então o que nós vamos fazer daqui? A mesma coisa, eu fiz essa pergunta no departamento nosso de neuropatologia, quando os meus queridos mediquinhos, que eu chamo de aqueles que só têm 5 ou 10 anos formados,
que não sabem nada da vida ainda, falam que são darwinistas assumidos, apoiam a evolução e etc. E que tudo tem que evoluir para o melhor e etc. A seleção natural tem que ser valorizada. Eu perguntei para eles, ok, nós estamos aqui num departamento que cuida de doenças autoimunes, cuida de pessoas com Alzheimer, cuida de pessoas com deficiências neuromusculares, cuida de pessoas com esclerose lateral amiotrófica e procura salvá-las e dar o mínimo de vida decente, o máximo de vida decente, a dignidade. O que vocês estão fazendo aqui, eu pergunto? Vocês jogam fora seus diplomas, hein? Se vocês são a favor só da seleção natural, estão perdendo tempo aqui. Joga fora seus diplomas, mata todo mundo que está aqui, porque aqui é todo um bando de inúteis, não é? A gente só fala de cadeirantes, pessoas que não têm condição de ter a vida autônoma, estamos aqui para ajudá-las. Então vocês estão perdendo tempo, vão abrir açougue que vocês ganham mais. É muito mais interessante. Com açougue vocês vão estar tranquilamente oferecendo melhor, porque aqui nós estamos para minimizar o sofrimento, encontrar a cura, dar condições às pessoas incapazes, proteger o idoso, que não é o suficiente, mas proteger o doente e proteger as crianças. Se os senhores estão a favor dessa tal seleção natural, por favor, retire-se. Aqui não é lugar de vocês. Simples assim. Olha o contrassenso. Um bando de imbecis, para mim. Falando de seleção natural que vence o melhor e tal, quando estou aqui cuidando justamente daqueles que são os mais incapazes, que nós estamos estendendo as mãos para eles. Isto é humanidade. Isso é direito de ser. Que nós estamos simplesmente nos desviando. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está podre no rei da Dinamarca, disse o grande Shakespeare. Eu diria que alguma coisa está podre no século XXI. Se nós estamos aqui para fraldas e moral descartáveis, rapidinhas, cérebros ocos e pílulas mágicas, então, estamos indo de mal a pior. A humanidade está doente. Essa hipermodernidade está hiperdoente. Esta é a realidade que nós temos que encarar. Assim, nós temos as pílulas tomando conta, como se fosse solução mágica. E aqui está a observação de que a saúde não é conquista meramente tecnológica, mas principalmente advém do conhecimento de si e do outro. Claro que a tecnologia nos ajuda, só vamos usar, mas ela tem que estar a serviço da vida. Ela tem que estar a serviço da condição humana, da dignidade humana, e não contra ela, e não ao abandono dela. É para isso que nós precisamos, sim, seja da medicina, seja da tecnologia, para dar melhores condições ao homem. O próprio Nietzsche, em pleno século XIX, já alertou. O Estado e a Igreja têm que estar a serviço do homem e não contra ele. A economia também tem que estar a serviço do homem. O homem não pode ser nem escravo da Igreja, nem escravo do Estado e nem escravo da economia. Todos têm que estar a serviço das condições melhores à humanidade, para que ela possa, efetivamente, ter uma vida mais digna. Ainda a máxima proferida por Antígona, não preciso de muitos mandamentos, hoje um só. Nascer, viver e morrer com dignidade e honra. É tudo o que eu preciso para toda a condição humana e toda a vida. Quando nós indignamos, com toda razão, do sofrimento de um cachorrinho ou de um animalzinho colocado a condições indignas, a ser desrespeitado, ser massacrado, é isso que está em jogo. Nós queremos que esse animalzinho tenha o direito de viver, mas nós também queremos que os humanos tenham. É muito interessante, sabe? Eu vejo muitas ONGs por aí, salvando baleias, salvando focas, salvando toda espécie de animais, mas eu não vejo ONGs salvando crianças abandonadas na rua. Que interessante, não é isso? Por que não tem ONG para salvar criança jogada na rua? Porque não dá lucro. É simples assim.
ONGs para salvar a baleia não dá trabalho, ela se vira, não precisa alimentá-la, não precisa nada, nem a foca, mas a criança precisa de muito cuidado. E está cheio de crianças jogadas por aí. E não me venham com, meu Deus, porque manda direito não pode abortar. E por que coloca esse pobre ser jogado na rua desse jeito, então? Para que isso? Para que essa vida de sofrimento? Para esse pobre ser que ninguém dá nada para ele? A questão aqui não é política. Na direita, nem esquerda, nem norte, nem sul. A questão é de humanidade. É do direito de ser. Volta. Nascer, viver e morrer com dignidade e honra. É para isso que deveriam ser as pílulas, é para isso que deveríamos ter todo o esforço político, religioso e econômico. Isto não é socialismo, isso não é capitalismo, não é nada disso. É humanitarismo puro e simples, mais nada. Tem nada a ver com política, tem a ver com direito de ser. Então, aqui nós vemos essa imagem chocante. É onde nós estamos. Você sabia que o Brasil já disputa com os Estados Unidos o primeiro lugar no uso de Rivotril? Isso é de uma doença inacreditável. Precisar viver à custa de um antidepressivo é a depressão máxima para mim, simplesmente. A que ponto chegamos? Cadê o homo naturalis, o homem natural que Cícero falava que toda a civilização tem que ser construída à base de um homem natural. Não homem natural, não estou falando de Tarzan e Jane. Estou falando de usar aquilo que ele tem de mais essencial, como ele é, e aproveitar o que ele tem de melhor para construir a condição humana. Tudo isto aqui é deletério. 95% da farmácia é um lixo que produzimos hoje. E deixa sequelas, sim. Só eu sei que há mais de 50 anos eu trato de pessoas, quando me vêm no meu consultório, é para livrá-las dessas dependências farmacológicas gravíssimas. Muito bem. É um contraste essa imagem, né? O simpósio da antiguidade grega como contraponto da modernidade. O que nós estamos aqui celebrando? A dança, o vinho, a alegria de viver. Vocês veem aqui, olha só, esse garoto aqui fazendo piruetas e estripulias aí em cima, né? Aqui, ó, ele, né? Por que isso? Porque o jovem é isso mesmo. Ele é de uma energia extraordinária, aliás, os campeonatos ginásticos, ginástica olímpica, só tem que ter mesmo garotos de 16, no máximo, 13 a 16 anos, onde a energia máxima se alcança nisso. E o resto, estão aqui celebrando a vida. Não é para encher a cara. Existe uma máxima dionisíaca que diz assim: o embriagar derruba o espírito e derruba nós. O inebriar eleva o espírito. Inebriar-se, jamais se embriagar. Inebriar é aquele estado de leveza e graça que o vinho nos proporciona. E faz tão bem à saúde. Mas se você se exagerar, o teu destino será perder-se e jogar-se no chão. Esta é a oposição, portanto, e agora sim, podemos refletir sobre estas sociedades mítico-eróticas com as nossas sociedades prometeicas, de Prometeu, que é o Deus do trabalho, que são mercantilistas e produtivas. Bom, primeira coisa que Joseph Campbell deixou uma obra maravilhosa nisso, o grande Emile Eliade também, sobre o que é uma sociedade mítico-erótica na antiguidade, até o quinto século a.C. Aqui não tem conotação nem política, nem socialista, nem nada, é simplesmente condição humana que nós estamos discutindo. São sociedades, como nos mostra aquela figura à esquerda, voltadas ao prazer de viver. É o famoso
viver mais com menos. Não são sociedades consumistas. São sociedades, claramente a helênica e a egípcia são ótimos exemplos nisso, até o quinto século, depois há uma decadência, onde tudo é voltado ao permanente. O que quer dizer o permanente? Até uns 100 anos atrás, nós ainda encontrávamos um pouco disso, um pouco. Tinha um sofá, por exemplo, que tem mais de 100 anos, porque esse sofá era da minha bisavó. É um prazer olhar para ele e ter o mesmo sofá em casa, porque eu me lembro da minha bisavó, da minha avó, todo mundo sentou nele. Exemplo típico. Tem que ter novo. O novo não tem história. Este passado preenche o meu presente e futuro. Não é um amor ao passado. É um passado que enriquece presente e futuro. É totalmente diferente. Não é um consumismo vazio, como nós vemos, por exemplo, na modernidade, onde fica um pouco velho, já troca o móvel, já troca tudo. Tudo é descartável, nós inclusos. Fica um pouco velho, descarta, sabe como é que é? Chegou aos 40, a mulher, compra 2 de 20, que está ótimo. Tem. Ficou velho o cara passou dos 40, 50, não tem emprego para ele. Simples assim. Só tem valor o novo, só que o novo é vazio. Por que ele é vazio? Porque ele não tem história. E a história serve para nós aprendermos com o nosso passado, para aperfeiçoarmos nosso presente e futuro. Não é para colocar no museu. Não é para ficar com aquela mentalidade, porque no meu tempo, que tempo, rapaz? Está morto? Não me avisou? Não. Estamos aqui. Estamos em 2025, mas ele precisa de história para compreendermos. Quem não conhece história repetirá seus erros e nenhum de seus acertos. Todos somos produtos dessa história. Todos buscamos a ela. Então, essa produtividade que Prometeu mostra muito bem ele sofrendo. Vocês sabem por que ele está aqui sendo atacado por uma águia que lhe come o fígado? Até hoje ele não fala, nossa senhora, o cara comeu meu fígado, né? Essa expressão é usada até hoje. Me fez sofrer, né? Me acabou comigo. Porque o fígado é o órgão do trabalho, é o órgão que mais trabalha no nosso organismo. É ele que envia o açúcar para o cérebro. Você sabe que o cérebro é movido a açúcar. Pode falar o que for, mas sem açúcar o cérebro não funciona, não. Mas não é fazer do açúcar só um vilão. É saber usar no lugar certo, é só isso. O resto é bobagem das indústrias aí. O que significa esta águia? Porque os homens foram condenados ao trabalho. Por quê? Esta águia é um animal sagrado de Zeus, o grande senhor do Olimpo, que envia esta águia para castigá-lo. Por quê? É tão atual esse tema, agora com inteligência artificial, mais do que nunca. Porque ele é o pai dos homens, ele é o criador dos homens. Só que ele só quis, dos deuses, o fogo da criação, a energia criadora, para dar aos homens, mas recusou o uso da ética para o seu uso, que é nada mais atual. Nós queremos a inteligência, seja ela real, artificial ou burra, ou não importa, mas não importa as consequências dela. Não importa se isso causará até a destruição nossa. Vocês viram na entrevista daquele cara que criou a inteligência artificial, como ele se arrependeu, ele pediu demissão do Google, né? Do monstro que ele criou. Pobre imbecil, ou como dizem em latim, povera bestia, pobre besta. Não sabia o que estava fazendo. Agora é tarde. Agora já é tarde. Pois é. Então, 11 milhões de pessoas no país fazem terapia com a inteligência artificial. é mais imbecis ainda, né? É óbvio, campeões da imbecilidade, terapia com... Nossa Senhora.
Na vontade da risada. Com inteligência artificial, você gerar burro, a coisa vai ficar burro completo. É inacreditável esquecermos de que o processo terapêutico vem do helênico therapios, criar portas, abrir possibilidades criadoras, que elas mesmas criaram essa maldição da inteligência artificial. Elas mesmas criaram a humanidade e também a destruíram quantas vezes, agora mais uma. Estamos evoluindo para uma criação onde a destruição é mais eficiente do que nunca. Não é? Pois é. Então, aqui está ele, pai dos homens, que criou realmente os homens sem medida, que somos nós. Onde toda a inteligência, nunca tivemos tanta inteligência, a capacidade hoje para dar condições de bem-estar à condição humana. E nunca usamos com tanta eficiência para destruir. Que ótimo, não? E aqui os simpósios, como nós bem vimos, que poderiam ser usados para esta alegria de viver. Vocês repararam que é perfeitamente possível ser extremamente bem-estar, estar tranquilo e bem feliz com a música, com o vinho, com pessoas agradáveis. Não precisa de muita coisa. É tão fácil. E abrimos então o outro capítulo. O narcisismo, um dos males da nossa era, né? Quer dizer, por que o narcisismo é um dos males? Porque visa um prazer como um fim em si próprio. Os dois quadros, um de Salvador Dalí, que está aqui em cima. O outro, eu não me lembro bem quem era, mas é um pintor do século XIX, acho genial, uma mão que está arrastando ele para baixo. Vocês estão vendo aqui? Olha a mão. A mão sendo arrastada nesse processo. É uma coisa assustadora, né? Mas é isso, o narcisismo faz com que você olhe para dentro de si e pouco se lixe ao outro. Por isso que eles chamam a atenção de que o narcisismo próprio da nossa era é um indivíduo que se basta por si próprio e pouco se lixa com o outro. O máximo ele faz é usar o outro. E o resto, pouco interessa. Bem, esse é o risco de viver em vão e a falta de sentido da vida moderna. É a ilusão hollywoodiana, aliás, Hollywood nos vende isso, né? Felicidade, viver sem problemas. Viver num mundo artificial, que é um mundo virtual, que substitui o mundo real. As redes sociais também. São perfeitamente um mundo virtual. Televisão. 7 da manhã é pior. Todo mundo fala que seja leve, ninguém divide angústia, ninguém divide só maravilhas, coisas leves, lindo, viagens para o exterior, tudo maravilha. E as fotos que você posta no Facebook, no Instagram? Isso é super lindo, maravilhoso. Instagram. Na vida real, então. Primeiros 5 minutos de conversa já te deletou. Ó. A menina não só está no... Pois é. São mitos consumistas que prometem felicidade e bem-estar, que na verdade é um egoísmo individualista e devorador. Eu estou bem, eu estou bonito, como diz na gíria, que se dane os outros. O detalhe é que o mercado de trabalho descarta qualquer pessoa com mais de 50, 60 anos. E hoje nós chegamos com saúde bem além dos 80. Só que no século XXI vivemos longamente para sermos descartados mais rapidamente. Não adianta nada você envelhecer, ter saúde quando ninguém quer saber de você. É muito simples. Ainda o mito, a divinização, o Deus de hoje é o que tem 20, 25 anos no máximo. 30 já é perigoso. Mulher com 30 já fica desesperada. Se acha solteirona, não casou.
Homem tem crise de síndrome de pânico, porque apareceu a primeira ruga, meu Deus do céu, aí ele tem crise. Vivemos longamente para sermos descartados mais rapidamente. É brincadeira, né? Então agora vamos à segunda parte, vamos ver o que podemos fazer a respeito, né? Porque de despencar já estamos satisfeitos, não queremos mais do que isso, né? Muito bem, podemos agora voltar à segunda parte do nosso encontro sobre o eros sacro e a hipermodernidade como uma catástrofe do século XXI. Vamos mostrar agora o outro lado da moeda, o que é o famoso, o que podemos fazer a respeito disso. Após uma crítica tão severa desta virtualidade que está substituindo o real, destas doenças da modernidade, como os contatos imediatos, como o consumismo, como um eros que é imediatista e colorido meramente, vamos pensar um pouco sobre aquilo que nenhuma inteligência artificial pode oferecer para nós, sobre a inteligência real e a sensibilidade real da condição humana, e ver o que é que está nos faltando e que pertence ao sempre, eu diria. Que para isso não tem modernidade nem antiguidade, tem eternidade. E aqui está algo que podemos pensar, algo que estamos começando a esquecer. Vou voltar. A palavra amor. Não é chupa-chupa. A palavra amor significa dedicação. Dar a mão àquilo que eu falei para vocês. No nosso departamento, trabalhamos com pessoas que estão sem condição própria. Estender a mão. Isso é amor. Qual é a inteligência artificial que pode substituir isso? Outra. Agora sim. Inocência. Existe coisa mais bela do que o sorriso de uma criança que nos ajuda a compreender o que é a inocência? Esse PowerPoint é um pouco trabalhoso, mas tudo bem. Veja que doçura. Outra realidade inevitável, a tristeza perante a perda, dor. Tem coisa que substitua a dor? Opa, desculpe, mas isso aqui está um pouco louco. Deixa eu botar. O que está vendo aqui? Desculpem, mas ele está um pouco louco. Aqui, pronto, agora sim. Dor. Onde? Solidão. O que podemos fazer para substituí-la? Isolamento. Que adianta essa parafernália eletrônica? Respeito. Compaixão. Tem coisa mais importante que isso. Amizade. Pode ser um ser mais estranho, mas a amizade é um amor incrível. Música. Tão simples, né? Esperança. O que mais nós queremos? Curiosidade. Humanidade. Olha esse pobre gatinho de salva, não é incrível? Companheirismo. Adoração. Tem coisa mais adorável? Bom, a vida não é esperar que tempestade passe e aprender a dançar debaixo da chuva. É aprender a dançar. Nunca digas ar feio, sempre procure criar positivo.
A vida é uma peça de teatro, não permite ensaios. Por isso canta, ri, dança, ama e vive intensamente cada momento de tua vida. Antes que o pano desça. E a obra termina e vai terminar sem aplausos. Com sorte tem bastante choro. Não é mesmo? Voltemos lá, acho que vale a pena nós vermos de novo essas imagens tão tocantes que é da condição humana. Não é aqui. É neste. Vamos lá. Não sei onde é que está. Vamos lá. Ela pertence ao sempre, né? As palavras poderosas, essa, vale a pena a gente rever. Cadê a inteligência para nos ajudar nisso, Micho? Existe algo superior do que isso? Como que a gente ampara, de fato, a dignidade humana? A dor da perda, a solidão que toma conta da gente, o isolamento. Que adianta essa parafernália? O respeito. Que um cachorrinho nos ensina aí. A humanidade desse soldado. A amizade pode haver em tantos lugares. Um encontro desse jovenzinho, dessa menina. A esperança desse cachorrinho ser encontrado. A nossa curiosidade natural. Isso sim é o verdadeiro erotismo. Salvar o bichinho. Até um mendigo nos ensina. O bebezinho, então, nem se fala que a humanidade pode nos trazer. Então, aqui estão coisas que inteligência artificial nenhuma pode nos trazer. E que nós estamos esquecendo que tudo isso que apareceu aqui são as lições essenciais para a condição humana. Sem ela, a vida não tem sentido. Perde-se o verdadeiro religioso, que é isto. Não precisa ir na igreja para ser um indivíduo verdadeiramente religioso. Basta praticar isso e mais nada. E agora vamos um pouco mais adiante, que vale a pena fazer um preâmbulo rápido, mas algo bem rápido, daquilo que é o nosso grande enclave. O que fazemos nesta vida, o que nos espera para frente? Vejam só que interessante. Existe uma estrutura na nossa modernidade que se chama parentesco genético. Toda a nossa estrutura social é montada na genética. Primo, tio, pai, mãe, avós, bisavós e etc. Só que nós esquecemos que esse parentesco genético não é montado na genética, mas é montado um parentesco cósmico. Por que isso, hein? A genética nos ensina que não podemos casar com parentes, que vai dar encrenca brava, que é a famosa hemomixia, que trará doenças graves. Então,
Será que nós estamos comendo uma bola nisso? Nossa atração pelo sexo oposto não basta para formarmos uma nova família. Ela precisa ser, a pessoa do sexo oposto, precisa ser não parente, não pode ter parente, não pode ter genética, a relação genética conosco. Se tiver, é problemática. A própria biologia nos ensina que o ideal é que você tenha uma relação nova para formar uma família, seja para um novo homem ou uma nova mulher, conforme o sexo, que tenha pelo menos 7 gerações de distância. Essa é a distância ideal. A genética nos ensina isso. Eu que fiz doutorado em epistemologia genética, aprendi isso e vemos que quem aproxima demais, tem casamentos, uniões com segundo, terceiro ou quarto grau, ainda tem risco. Primeiro e segundo grau de parentesco, é sério isso, tá? Primeiro grau, então, o risco é diferente. Se nós temos o primo de primeiro grau e os primos irmãos, vocês sabem qual é a diferença? Eu ia dar meio ponto na nota para vocês, já tirei, vai ser castigado. Primos irmãos são aqueles que vêm de mães irmãs. Primos de primeiro grau são aqueles que vêm de pais irmãos. A distância genética é maior, muito maior. Porque a genética feminina é muito mais poderosa, os 2X que a gente estuda, não é o XY, tem proximidade de genes muito maior que a de primeiro grau. Isso vale para primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Os homens têm uma transmissão genética menor do que a transmissão genética da mulher. Isto é a estrutura matriarcal. A estrutura parental, desde os tempos mais remotos da antiguidade, sempre foi mapeada pela genética feminina, não pela masculina. Antes deles fazerem o ver ao microscópio, como de fato a carga genética do feminino é muito maior e transmissível do que a masculina. O Y transmite menos do que o X, em bom português, falando em biologia. Então, aqui está um paradoxo para vocês. Isso explica muita coisa. Mais do que você imagina. Pois é. Então, nós estamos comendo uma bola porque nós estamos desprezando a herança cósmica, que não é genética, e privilegiando a herança genética, que é muito importante, mas é muito mais limitada do que nós imaginamos. Nossas escolhas não são genéticas, por outras palavras. A atração, os simpatos e os antipatos, atração, patos, paixão, nos atrai, não pode ser genética. Tem que ser de alguém que não tem parentesco genético nosso, ou que é distante. Tem que ter parentesco cósmico. A sua atração natural não é porque ele é teu primo ou tua prima. Pelo contrário, a sua atração é por alguém que é fora da estrutura. E assim se constituem as famílias. Aposto que vocês nunca pensaram nisso. Durmam com um barulho desse, antes que eu me esqueça. Aliás, esse é um dos grandes trabalhos da terapia mítica. Mostrar que você tem uma origem cósmica. E como entendê-la? Não é a origem familiar só. Então, aqui estão as duas oposições. Memória genética, que é muito importante, sem dúvida, dos cromossomos, e memória cósmica, que vem dos astros. Agora vocês entenderam a origem da astrologia? Esta é a verdadeira origem da astrologia.
No primeiro encontramos o enigma das propriedades e características físicas, óbvio, psíquicas, espirituais, no infinitamente pequeno, que são o espermatozoide e o óvulo, moldando os imensos complexos da chamada vida. Mas na segunda se percebe a relação entre o químico e o cósmico, seguindo os mesmos padrões dos átomos das galáxias. Nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. Mas é outra ordem. Onde está essa outra ordem? Em nossos talentos, em nossas atrações. O grande erro da modernidade está em colocar todos os nossos ovos no mesmo cesto, que não cabem. Colocar toda a nossa linhagem, nosso futuro, na organização meramente genética e menosprezando nossa organização cósmica. Isso é o massacre da serra elétrica que nós fazemos. E massacramos tanto o homem quanto a mulher para que obedeça meramente à linhagem genética e menospreze sua linhagem cósmica. Isso é apenas uma introdução, isso eu vou voltar a esse assunto mais à frente, só para vocês pensarem quanta burrice nós estamos cometendo. Se colocar a inteligência artificial nisso, a burrice fica completamente maior, porque ela só sabe reconhecer o que é genético, o que é dessa origem. Porque ela é burra, ela é incapaz de compreender esses elementos. Não precisa tomar calmante para dormir hoje. Eu vou tomar. Nossa, como é que dorme? Não é interessante isso? É o óbvio do óbvio que nós nunca paramos para pensar. Então, a história individual tem um passado milenar em cada um. Temos 3 elementos aqui. O inconsciente pessoal, que Freud explorou muito bem. O inconsciente coletivo, que Jung explorou bem, mas que os dois esqueceram do inconsciente cósmico, que pertence a cada um de nós, que vai muito além. Que está em nossas tendências, nossos talentos, nossa natureza, em nossas atrações, tudo isso vai muito além. Pode ser heranças. Muito além desse apenas. Ele tem papel, claro que o consciente pessoal tem papel, o coletivo também, mas não basta, é preciso ir além. Se não for, é porque não estava ao alcance deles. É claro. Para uma grande harmonia, pelo menos de elementos. Né? Eu me dou muito bem com mulheres de terra e de água, porque eu sigo escorpião. A terra, a água fertiliza a terra, enfim, todas essas metáforas, né? Que é o emocional torna o sensível, né? E o sensível estimula o emocional. Então aqui está a função da terapia mítica. Por isso que eu digo aos meus alunos, pessoal, vai muito além da psicologia. A psicologia é muito pequena, muito limitada, pobrezinha dela, né? Nada mais do que resgatar seu passado cósmico e milenar, através dos mitos, sonhos e anseios de que cada um cultivou de sua mais tenra infância. Porque esses são os seus imensos débitos e possibilidades que provocam cada um para o desafio de partir daqui mais evoluído que chegou. Mas para isso precisa encarar o teu inconsciente cósmico. É lá que está a tua força criadora e tua essência fundamental. Se você se prender só ao teu inconsciente pessoal ou coletivo, você estará massacrando a tua essência. Seria o quê? Intuição e inspiração? Talentos, buscas, paixões, tudo aquilo que não tem a ver com a tua carga genética e que te causou, inclusive, o teu casamento, a tua paixão, o que te causou a tua atração. Não foi o parentesco genético, definitivamente não foi. É simples assim. É o óbvio do óbvio que ninguém quer enxergar. Aspirações, inspirações e intuição. Exatamente. Aí fica mais fácil. E aí está uma chave, Morfeu, que derivou forma, é disléxico, o latim é disléxico, ele troca o M pelo E.
do Deus da metamorfose, do sonho do imaginário. É lá que aparece a tua energia cósmica. É lá que aparece o teu Dharma. E aí é origem da metempsicose. O mistério das vidas passadas, a teoria da reminiscência é isso. Porque Dharma é o pensamento arcaico, um gênio imortal que nos habita, que reúne todas as nossas virtudes, qualidades e conquistas luminosas realizadas por nossa psique ao longo de todas as nossas existências passadas. Era, portanto, aquilo que está de imortal, que temos acumulado em nossas existências. É isso que nos deriva para conhecermos nossas tendências, paixões, aquilo que trazemos prontos, nossos talentos, aquilo que nós não precisamos aprender, nós nascemos sabendo. Alguns são impressionantes, né? Um moço, aos 5 anos de idade, já tocava piano como concertista para o rei da Prússia. Ele nem precisou aprender. Uma ópera aos 12 anos. É, isso mesmo. Então aqui está a chave. Aqui está como desvendar o enigma da esfinge para o encontro de si mesmo e o sentido da existência. Essa é uma provocação para os próximos simpósios, para vocês começarem a ver como é limitado o nosso saber moderno, né? Como essa inteligência artificial está mais para a burrice artificial de qualquer outra coisa. Nunca ela vai chegar perto disso. Nunca ela vai ter a capacidade de entender o que é a essência e o que é de mais importante na condição humana. O mais importante para mim da condição humana é entender sua origem cósmica e genética, sem dúvida. Mas está num plano muito superior. É isto. Durmam com barulho desses.